nutrição pode ajudar crianças com a síndrome do espectro autismo e hoje eu vou te explicar mais sobre isso. Sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal Plenitude Saúde. Meu nome é Patrícia Ribeiro, eu sou nutricionista materno-infantil funcional e hoje eu vou te explicar um pouquinho melhor sobre o autismo. Antes da gente começar, não esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para você ficar por dentro de todos os nossos conteúdos. Também compartilhe esse vídeo com alguém que precisa saber mais sobre autismo e sobre a nutrição, o papel dela no autismo. Bom, então vamos lá. O autismo é uma condição multifatorial. O que isso significa? Que ele não tem apenas uma causa. E ele pode estar associado a diversos fatores, como fatores genéticos ou ambientais. E essa condição, essa síndrome, ela pode estar relacionada a outros fatores, como já foi dito anteriormente aqui no canal. Não é novidade quando a gente fala que a nutrição ela pode influenciar diretamente na nossa saúde, na nossa vida. E não seria diferente para o autismo. Muitos estudos já mostraram interferência do autismo no metabolismo, em questões gastrointestinais, que vai desde que a gente coloca o alimento na boca até a evacuação. As deficiências nutricionais, principalmente quando a gente fala de nutrientes antioxidantes. E o aumento de substâncias nocivas para o nosso corpo. Entre essas substâncias, a gente encontra os metais pesados, como mercúrio e alumínio. Também já foi mostrado em diversos artigos que o autismo ele tem uma relação complicada com a alimentação. Isso porque a maior parte das pessoas que têm autismo possui uma relação conturbada com a alimentação. Seja por conta de uma maior seletividade alimentar, uma indisciplina ou até a recusa dos alimentos. E isso pode influenciar em alguma deficiência nutricional, tanto de micronutrientes como alguma vitamina, algum mineral, quanto de um macronutriente, carboidrato, gordura, proteína. E essas deficiências podem agravar os sinais e sintomas do autismo. Falando em causalidade, é difícil, ou a gente pode até dizer impossível, a gente apontar um erro, uma causa para o desenvolvimento dessa síndrome. Entretanto, muitos estudos já apontaram algumas dessas causalidades para a gente ficar mais atento. Entre essas causalidades, a gente tem a elevada presença de xenobióticos, que são aquelas substâncias estranhas ao nosso corpo. Se encaixa a poluição do ar, um metal pesado num peixe, o agrotóxico dos nossos alimentos, das plantações, né? Infecções e estresse pré-natal, então enquanto o bebê ainda está dentro da barriga da mãe, mutações genéticas, distúrbios na função sináptica. O que é isso, Nutri, né? A função sináptica é a conversa entre os nossos neurônios, né? Então as crianças com autismo acabam tendo uma disfunção nessa conversa. E também a disfunção na formação dos nossos neurotransmissores, que eles mandam sinais para o nosso cérebro. Agora falando um pouquinho de sintomas, os mais comuns quando a gente pensa em nutrição e autismo é diarreia, constipação intestinal, vômitos, dores abdominais, doenças inflamatórias intestinais, doença celíaca, que é aquela do glúten, disbiose, que é a alteração aí na quantidade, qualidade das bactérias do nosso intestino, a dificuldade no controle do esfíncter anal, que é quando a gente controla quando a gente vai ou não evacuar, seletividade e intolerâncias alimentares. Bom, com tudo isso dito, a gente não pode falar que a condição, o estado nutricional dessa criança depende apenas da qualidade da alimentação dela. Também depende desses sinais e sintomas, porque se o intestino dela, se o estômago não está tendo um funcionamento legal, a gente não consegue absorver vitaminas, proteínas, carboidratos, minerais, como por exemplo, uma disbiose, ela reduz a nossa absorção de vitamina B12, porque a gente precisa de uma coisa que se chama fator intrínseco, que está dentro da gente, e que se a gente não tiver um estado
excelente, adequado do nosso estômago, do nosso intestino, a gente não consegue absorver essa vitamina B12. Além disso, é muito comum que essas crianças tenham sobrepeso ou obesidade ou alguma desnutrição proteica. Isso por conta da seletividade alimentar, mas também os medicamentos que são utilizados com elas também influenciam nesse ganho de peso. Então, o acompanhamento nutricional ele deve ser feito antes da criança nascer, então ainda na gestação, para a gente prevenir o desenvolvimento do autismo, quanto também após o nascimento, para a gente conseguir tratar o autismo com a alimentação também. Já que a gente tratando o autismo, a gente consegue melhorar em relação à comunicação, hiperatividade e atenção dessa criança. Pensando agora primeiro na gestação, algumas atitudes podem aumentar ou reduzir os riscos da criança nascer com autismo. Não é novidade que muitos nutrientes, muitos componentes químicos, eles conseguem atravessar a placenta. Por isso que a gente não pode usar qualquer protetor solar, a gente não pode usar qualquer repelente. A gente sempre precisa pegar a opinião do médico e perguntar qual é o medicamento ideal para essas situações. E sabendo disso, então, alguns nutrientes eles podem acabar invadindo a placenta e aumentando os riscos de desenvolvimento do autismo. Dentre esses nutrientes, alguns estudos supõem que o ozônio e que o óxido nítrico eles aumentam os riscos de desenvolvimento da síndrome. Outros fatores durante a gestação também podem aumentar esse risco, como a pré-eclâmpsia aumentando aí em 32%, a diabetes mellitus tipo 2, tá? Não é a diabetes gestacional, é aquela diabetes que a gente já tem antes da gestação. A tipo 2 pode aumentar em até 50% e a síndrome do ovário policístico pode aumentar em até 59%. Isso por conta da resistência à insulina que essa síndrome causa. Outro fator que a gente tem que ficar bastante atento é com a suplementação de ácido fólico, porque essa suplementação ela pode tanto reduzir os riscos como aumentar. Ela reduz o risco quando a gente consome quantidade legal prescrito pelo médico, ele passou a quantidade e a gente toma aquela. Quando a gente não toma com prescrição de um médico, de um nutricionista, a gente se autossuplementa. Essa suplementação, se ela for excessiva, ela pode aumentar os riscos de desenvolver autismo nas crianças. Por isso, suplementação só deve ser feita sob orientação de um nutricionista ou de um médico. Falando agora sobre a criança autista, tá? Depois do nascimento, então. Muitos estudos já analisaram o comportamento dessa criança durante a refeição e mais de 90% possui algum distúrbio durante a alimentação, como comer muito rápido, ter crise de choro e de riso durante a alimentação, rejeição de texturas e cores específicas de alimentos e também grandes distrações. Qualquer coisa que acontece à volta acaba distraindo muito essa criança. Fora isso, também foi observado que muitas das crianças autistas têm um elevado consumo de sucos artificiais, açúcar e achocolatados, elevando aí a seletividade alimentar e o ganho de peso na infância, podendo causar no futuro uma obesidade infantil. Mas não é fácil a gente mudar o padrão alimentar dessa criança quando ela já está consumindo muitos alimentos ricos em açúcar. A gente sempre precisa focar na seletividade alimentar dela, então no que ela gosta de comer e abordar esses alimentos, aspectos culturais e financeiros dessa família e o emocional da criança também, porque isso afeta demais. Falando então um pouco mais específico, nós temos 3 nutrientes que são nutrientes chaves para quem tem autismo: zinco, ômega 3 e vitamina D. Vamos começar falando então sobre o ômega 3. Vários estudos já mostraram que a suplementação de ômega 3 aumenta o contato visual, a concentração, melhora do comportamento e a capacidade motora e de linguagem dessa criança. E esse nutriente nós podemos encontrar em peixes como salmão, atum e sardinha, também na semente de chia e na de linhaça.
Nós também podemos obter esse nutriente através da suplementação, mas ela só deve ser feita sob orientação de um nutricionista ou de um médico. Já o nutriente zinco, ele tem aí um aspecto na modulação do GABA. Meu Deus, Nutri, o que é isso? Ele nada mais é do que o responsável pelo nosso comportamento, memória, cognição e sono. E os alimentos que a gente encontra esse nutriente são as castanhas, os peixes, nozes, feijão e grão de bico. Pensando agora na vitamina D, ela tem uma função neuroprotetora, ajudando aí a manter os níveis dos nossos neurotransmissores, serotonina e dopamina. A serotonina é o nosso neurotransmissor do humor, do apetite e do sono. E a dopamina é o nosso neurotransmissor da sensação de prazer. Essa vitamina a gente consegue através da exposição ao sol e fora isso apenas com suplementação. E por isso também deve ser feita a suplementação com prescrição de um nutricionista ou de um médico. Outro fato muito importante que a gente precisa conversar aqui é que por conta dos seus vários sinais e sintomas gastrointestinais, as crianças com autismo, elas não têm uma boa digestão da proteína do trigo, da cevada, que é o glúten, da proteína do leite, que é a caseína, e da proteína da soja. Então, por isso que nós precisamos ficar de olho nesses alimentos e nos sinais e sintomas que essa criança está apresentando, porque se necessário é preciso reduzir ou excluir esses alimentos da dieta, já que se ela não estiver fazendo uma boa digestão dessas proteínas, isso pode aumentar os sinais e sintomas. E alguns autores já falaram que a exclusão desses grupos alimentares melhora o comportamento, o contato visual, o sono, concentração, linguagem, os relacionamentos sociais e também outros benefícios. Mas a exclusão ela só deve ser feita sob orientação do nutricionista, não é para excluir sem orientação. Bom, então nesse vídeo a gente pode tirar que a alimentação ela é fundamental na prevenção e no tratamento do transtorno do espectro autista. Se você gostou desse vídeo, não deixe de curtir e compartilhar para ajudar a levar essa informação para mais pessoas. Se inscreva no canal para estar por dentro de todos os nossos vídeos e ative o sininho para você receber a notificação toda vez que sair conteúdo novo. Plenitude Saúde é mais informação para você. Beijo da Nutri!